Pois é, o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entrou com um recurso no Supremo para contestar o afastamento dele do governo do Rio por 180 dias, decretado pelo voto monocrático do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. Já está marcado para depois de amanhã, quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020, a decisão do órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça a respeito disso. Há um grande mal-estar entre governadores por causa da decisão do Benedito Gonçalves, não tanto pelo fato do Benedito Gonçalves ser um juiz, um ministro do Superior Tribunal de Justiça já citado, nos casos de corrupção da Odebrecht, na Lava Jato. Não é o caso de comparar com o que pode ter acontecido, por exemplo, com Flor de Lis, de Santos Souza, né, que mandou matar o marido segundo a polícia e continua deputada federal, não foi afastada da Câmara porque tem foro privilegiado, mas sim o caso de realmente reconhecer, em primeiro lugar, que não houve o pleno direito de defesa. O governador Witzel sequer foi denunciado. Por isso mesmo, nem foi ouvido, quer dizer, não teve o direito de defesa que os garantistas dão a todo mundo. Então não se sabe se nesse recurso dele, caindo, dependendo do ministro que cair no Supremo, se esse pedido não pode ser aceito. De qualquer maneira, a situação do Wilson Witzel é vexatória. Ele está perdido de qualquer jeito, porque tem um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, ele praticamente não tem o apoio de ninguém, né? Então, por uma questão de pouco tempo, né? E com isso, ele vai perder, né, ao perder o cargo, e ele vai perder, seja por impeachment, seja pela decisão do Benedito Gonçalves ou da turma do STJ, ele está perdendo a possibilidade de nomear o sucessor do Eduardo Golsen, que é o atual diretor do Ministério Público do Estado do Rio. Eduardo Golsen que é o responsável pela investigação séria que o MPRJ está fazendo sobre o ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro, em cujo gabinete o seu operador financeiro Fabrício Queiroz está sendo acusado de praticar peculato, pegar dinheiro público, pagando funcionário fantasma que não vai trabalhar e que devolve entre 60% e 80% desse dinheiro para o próprio Fabrício e daí para pagar contas de escola do Flávio Bolsonaro, para pagar uma loja de chocolate do Flávio Bolsonaro, etc. Inclusive, uma das acusações que se faz ao Witzel é exatamente usar muito dinheiro vivo, né? As descobertas do Ministério Público são de depósitos em dinheiro vivo para fugir ao controle do Banco Central e dos bancos privados, né? Eu estou tentando, no meio dessa confusão, escrever aqui um artigo para publicar no blog do Neumann e no Estadão, a respeito de dois lados deletérios da hipocrisia na política brasileira. Um deles é essa conclusão que, às vezes, contamina o eleitorado de que uma pessoa, para poder governar bem, não pode ter experiência em política nem em governança. O caso do Wilson Witzel é bem sintomático a respeito disso, né? Paraquedista, né, de origem militar, paraquedista e fuzileiro naval, juiz de carreira, nunca tinha disputado um voto na vida e de repente ganhou a eleição no Rio com um discurso anticorrupção e agora está sendo afastado por corrupção como chefe de uma quadrilha e eu estou chamando a atenção para o fato de que mesmo se ele não tivesse praticado corrupção, ou se ele não tiver praticado corrupção, se ele provar que é inocente, o que está difícil, pelo menos do ponto de vista da minha lógica, ele já é um grande exemplo de que nem sempre essa atitude é correta.
A pessoa que não tem experiência administrativa, que não tem trato político, nem sempre é uma garantia de que vai fazer uma boa administração. O que é o exemplo dele, o que pode vir a ser o exemplo do Cláudio Castro, que é menos o vice-governador que está assumindo, é muito menos preparado do que ele para assumir o governo do Rio. Então, o governo do Rio, eu já falei aqui no governo da Guanabara, o melhor governador de todos os tempos do Brasil, que foi Carlos Lacerda, e de repente os governos do Rio, principalmente depois da fusão com o Estado do Rio, tem sido um abismo de competência e de lisura e de honestidade. A outra coisa que eu estou falando também é o seguinte, a farsa que é esse garantismo dos grandes juízes, que aí na hora H, cadê o direito de defesa do Wilson Witzel? Eu não estou dizendo que o Wilson Witzel é inocente, não. Eu só estou dizendo que ele tem direito à defesa, né? E com isso, olha, ao perder o cargo, ele perdeu também a condição de nomear o sucessor do Eduardo Golsen, né? Ou seja, quem vai nomear o sucessor de Eduardo Golsen será o Cláudio Castro. Não estou dizendo que ele vai nomear um mau diretor, não estou dizendo que ele não vai atender a lista tríplice do Ministério Público, que é a tradição do Ministério Público que o Bolsonaro rompeu. Mas o Flávio Bolsonaro já deu declarações públicas de que o Cláudio Castro conta com todo o apoio dele. Ele não está escondendo que essa hipótese devia ser nomeado um Augusto Aras II, um Augusto Aras Linha lá para o Ministério Público do Rio, não ser uma hipótese totalmente afastada. Ao contrário, é uma hipótese plausível, como ele disse a respeito do depoimento, que não era nada plausível, do Fabrício Queiroz, no começo do caso, né? Bom, por falar em Rio e em Ministério Público, né, o site Migalhas, que é muito bem informado nessa área jurídica, publicou que 11 procuradores federais do Rio de Janeiro são exatamente, eu vou ler aqui para vocês a lista: Eduardo Ribeiro Gomes Elage, Almir Teobi Sanches, Fabiana Keila Schneider, Felipe Almeida Bogado Leite, Gabriela de Góes, Anderson Maciel Tavares Câmara, José Augusto Simões Vagos, Marisa Varoto Ferrari, Renata Ribeiro Batiste, Rodrigo Timóteo da Costa e Silva, Sérgio Luiz Pinel Dias, Stanley Valeriano da Silva mandaram um documento para Edson Fachin, o relator do caso, que está julgando um pedido de Augusto Aras para ter acesso a arquivos sigilosos da Operação Lava Jato em Curitiba, Curitiba, São Paulo, Rio e Distrito Federal. Eles escreveram que Augusto Aras não tem poder hierárquico algum para requisitar informações ou ditar regras aos procuradores. Em relação ainda à questão lá da decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, os governadores estão todos assustados com ela. E houve uma fonte minha ligada a um governador de um estado importante que me disse o seguinte: quer dizer que então Flor de Lis é acusada de ter mandado matar o marido, Anderson do Carmo, os próprios filhos mataram, e uma neta, e está deputada. O Rodrigo Maia está sentado sobre um projeto que acaba com o privilégio que ela e o Flávio Bolsonaro estão disputando, que é o do foro privilegiado, e ninguém fala nisso. E ele, dando uma de herói da República, e não sai de cima desse projeto para acabar com o foro privilegiado. Os senadores estão revoltados, inclusive, com isso, mas ninguém no Brasil se move. Durante a pandemia está todo mundo acovardado. Os próprios governadores, eu não sei se porque tem medo de também cair nessa malha aí do chamado Covidão, ou se é por covardia, mas os governadores estão assustados, mas não se pronunciam, né? Em relação ainda à questão do Benedito Gonçalves, ele autorizou a prisão do pastor Everaldo Dias Pereira. O pastor Everaldo Dias Pereira, em 2014, ele foi citado numa delação da Odebrecht, que teria dado a ele 6 milhões de reais para ele dar uma mãozinha ao Aécio Neves no debate entre candidatos a presidente. Como se sabe, a Dilma ganhou a eleição, Aécio perdeu, e ele, 2 anos depois, 2016, ele batizou o Jair Bolsonaro lá no Rio Jordão, e com os filhos, e logo depois também
Wilson Witzel, que eram aliados, Bolsonaro e Witzel, e agora são inimigos. O Bolsonaro sabia que ele tinha sido denunciado, então. E como sabia também em 2018, quando ele, presidente do Partido Social Cristão, apoiou a fez a campanha do Wilson Witzel e consta que ele é o governador ad hoc do Rio, né? É que quem manda mesmo é ele que manda nesse processo todo de corrupção do qual estão acusados o governador e a mulher, Helena Witzel. Bom, voltando ao caso Flor de Lis, a notícia do dia é que a Flor de Lis Santos de Souza, que teve 196 mil votos, 2,55% dos votos válidos no Rio de Janeiro, ofereceu uma das tantas filhas, são 55 filhos adotivos ao todo, sexualmente a pastores estrangeiros. Por falar em absurdos, né, tem esses absurdos dos anti-abortistas. O senhor, o general, entendendo que jamais chegará general de exército, porque o exército tem um código que não permite que intendente chegue a general de exército, Eduardo Pazuello, na semana passada, assinou uma portaria do Ministério da Saúde obrigando os médicos a comunicarem à autoridade quando uma menor for estuprada e mostrar a essa menor as consequências do aborto para que ela tome uma posição contra abortar. É um abuso contra o direito da mulher e muito estranho que a senhora Damares Alves, que é agora a grande cabo eleitoral do Bolsonaro na reeleição, né, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, não tenha se pronunciado contra isso. Ao contrário, né? Agora eu vou mudar um pouco de assunto, porque eu deixei passar isso no fim de semana. Eu publiquei no sábado uma entrevista com Walter Fanganiello Maierovitch, desembargador aposentado. Convido você para ver. Foi a entrevista minha, foi o vídeo que eu publiquei no canal que teve o maior tempo médio de visualização. Ou seja, foi o que as pessoas que o abriram mais seguiram com mais atenção. É porque a entrevista está muito boa. Bom, só que no sábado eu fiz a entrevista, está no ar, você pode ir lá acessar. Agora nós estamos lançando outro livro meu de entrevistas, que é o Neumann Entrevista, o mesmo nome dessa série que eu estou fazendo aqui no canal, pela editora Almedina, que está saindo agora, e assim que sair eu vou comunicar a vocês através do canal o link para fazer contato com a editora, para saber como é que compra o livro. São 70 entrevistas em 2 volumes. O primeiro volume sai agora com 35, depois o segundo volume com mais 35. Mas o Walter publicou no domingo um brilhante artigo no jornal O Globo sobre o caso Cesare Battisti. Eu sou amigo do Walter há muito tempo, chegamos até a ser vizinhos, moramos no mesmo prédio, e tenho acompanhado a posição muito firme do Walter contra o vexame internacional que o Brasil passou ao manter solto aqui, como se fosse um herói da guerra revolucionária, o bandido comum, criminoso, assassino, o terrorista Cesare Battisti. O artigo do Walter faz referência a uma entrevista que Lula deu à TV Democracia de Fábio Panunzio, colega jornalista, né, na qual ele transferiu toda a decisão de manter o Battisti livre e solto no Brasil, com direito a todas as regalias, pondo a culpa exclusivamente no ministro da Justiça, Tasso Genro. Tasso Genro é um dos culpados, não é o único. O principal culpado, na minha opinião, é o Supremo Tribunal Federal, que transferiu de forma arbitrária, covarde e política a decisão de permanecer ou não ele sob proteção no Brasil ou devolvê-lo à Itália. O Estado Democrático é italiano, eu sempre disse isso aqui. O Estado italiano deu direito de defesa a ele e o Lula e o Supremo transferiu isso para o Lula sem o menor, uma decisão política absurda, covarde, que depois o próprio Supremo recuou e agora é ele mesmo que tem que dar a palavra final sobre esse tipo de decisão sobre asilo e pedido de extradição por estados democráticos como o Brasil. No artigo, o Lula é o maior culpado. É como a história do Bolsonaro querer culpar o
o médico Drauzio Varela, porque disse que a Covid era uma gripezinha e depois ele só repetiu. Pois é a mesma coisa é o Lula dizer que a culpa é do Tasso Genro, mas não falou no Eduardo Suplicy, mas podia ter falado, porque o Eduardo Suplicy agora é candidato a vereador. Eu quero que os eleitores de São Paulo se lembrem da postura do Eduardo Suplicy em relação a Cesare Battisti. O Walter Fanganiello Mairovich lembra que um líder sindical comunista, Guido Rossa, foi assassinado por guerrilheiros dos grupos de extrema esquerda, nos quais militou o senhor Battisti, que na verdade é um criminoso comum, né? Porque era contra a guerrilha, né? E ele lembra que essa retratação de Lula, feita na semana passada, ocorreu depois de passados mais de um ano da confissão de Battisti, como observou a respeitosa jornalista Milvia Spadi, da RAI de televisão italiana, Rádio 1, na Itália. E o irmão da vítima, Andrea Campagni, frisou ter sido inútil a manifestação de Lula e de se prestar apenas a fazer notícia. Num pano rápido, Lula tentou limpar a barra, mas o tiro saiu pela culatra. O título do artigo do Walter Fanganiello Mairovich é Tiro pela Culatra, está no blog do Globo, você pode acessar, aconselho a leitura. Quer saber quem foi Cesare Battisti e quem são esses idiotas brasileiros que compraram a lorota de que ele era um criminoso político. Na verdade, de que ele era um opositor político. Na verdade, era um criminoso comum que, inclusive, tomava atitudes como atirar nas pernas dos operários e líderes operários de direita para marcá-los, para que eles mancassem e fossem marcados pelos colegas de fábrica. Eu vou ficando por aqui, na esperança de que você tenha gostado. Se gostou, dê um like, sugira para outras pessoas que ainda não estão inscritas, recomende o vídeo e direto ao assunto. Em pé. Só a verdade nos salvará.